vídeo de hoje eu vou denunciar um grave problema de saúde pública que já se tornou uma epidemia no Brasil. Eu tô falando dos jogos de apostas, como o jogo do Tigrinho, Crash e as infinitas bets esportivas que podem se tornar uma compulsão e destruir a saúde até de quem tem dinheiro para gastar. Você conhece alguém que joga ou mesmo você já apostou? Só em 2023 os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais com apostas online. Mas quando o hábito de apostar por brincadeira pode se tornar um problema e até mesmo um vício? Tem jeito de evitar que a situação saia do controle? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o banco monitora sim o impacto das apostas online na inadimplência. E segundo o BC, o Banco Central, os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões de reais por mês nas chamadas bets. Reportagem de Luciana Amaral. O presidente do Banco Central diz que é cedo para relacionar a influência das bets no movimento de alta de preços e, consequentemente, no controle dos juros. A preocupação, por enquanto, é com o endividamento. Obviamente, tiver uma inadimplência grande na ponta, aí a gente vai ter que pensar o que essa inadimplência na ponta significa, né, para o Banco Central. Quando a gente pega os volumes transferidos no Pix, a gente olha de janeiro até agosto, teve um crescimento muito grande. Então, parece que o ticket médio está aumentando muito, né? Relatório do Banco Central mostra que os brasileiros gastaram entre 18 e 21 bilhões de reais em apostas online por mês, de janeiro a agosto deste ano. Deste total, 3 bilhões foram pagos por beneficiários do Bolsa Família. 17% das pessoas inscritas no programa de transferência de renda fizeram apostas neste período. O uso de um dos maiores projetos sociais do PT para apostas esportivas chamou a atenção de deputados da base governista. Reginaldo Lopes, do PT, por exemplo, apresentou 2 projetos de lei. Um deles proíbe que o Bolsa Família ou qualquer outro benefício seja utilizado para apostas. À CNN, o parlamentar disse que a quantia expressiva da renda distribuída pelo governo para pagar jogos nas bets significa uma transferência de renda ao contrário, do pobre para o rico. O governo também está preocupado com a forma de pagamento. O ministro Fernando Haddad disse que a Fazenda vai tomar medidas para proibir o uso de cartões de crédito, que têm as maiores taxas de juros no país. Nós vamos ter no Ministério da Fazenda, no sistema de controle que nós estamos tendo, primeiro, você vai impedir a pessoa de apostar com cartão de crédito. Você vai ter CPF por CPF quem está apostando. Tudo sigiloso, ninguém vai abrir essa conta. Nós vamos poder ser um sistema de alerta em relação a pessoas que estão já revelando uma certa dependência psicológica do jogo. O Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, IBJR, que representa 70% do mercado de apostas, informou nesta quinta-feira que tomou a decisão voluntária de banir o uso de cartão de crédito como forma de pagamento nas plataformas. O Banco Central, no entanto, lembra que o uso de carteiras digitais dificulta o monitoramento e a proibição do uso dos cartões, que hoje correspondem em torno de 5% a 10% do total de pagamentos. E a carteira digital faz a operação e o emissor do cartão de crédito não consegue ver qual é a compra que está sendo feita na ponta. Que nem sempre, olhando só o cartão de crédito, a gente consegue ter certeza que aquele canal de crédito daquele cartão de crédito não foi empregado naquela compra daquele item. Hoje em dia, existem várias maneiras de apostar online, mas de forma simplificada, podemos dividir esses jogos em 2 categorias, as apostas de cota fixa e os jogos de azar. A diferença entre elas está no quanto o apostador consegue controlar os seus ganhos. Nas apostas de cota fixa, como as bets esportivas que o Lucrécio viu, o jogador aposta no resultado de um evento futuro e sabe de antemão quanto ele pode ganhar se acertar o que vai acontecer. E como o jogador escolhe onde vai apostar, o seu conhecimento sobre o assunto da aposta influencia no resultado, não só o fator sorte. E isso conquista muitas pessoas. Por exemplo, se um time da Série A com atletas de elite vai jogar contra um time da Série D, que já foi rebaixado várias vezes, o apostador sabe que as chances do time da Série A ganhar são maiores e isso pode influenciar na sua escolha.
Mas nem sempre as apostas estão relacionadas a futebol. Dá até para apostar em quem vai ganhar as eleições para presidente. Só que essas bets são diferentes da segunda categoria de apostas, a dos jogos de azar. Quando falamos jogos de azar, estamos falando de cassinos disfarçados de sites de joguinhos, como o Jogo do Tigrinho, Jogo do Foguetinho e Caça-Níqueis Online. Esses jogos dependem puramente da sorte ou simplesmente têm algoritmos feitos para você perder. Isso quando eles não são golpe. E a cada aposta, você não sabe o quanto você pode ganhar. Independente do caso, é praticamente impossível que você nunca tenha visto alguma propaganda de bet ou jogo de aposta por aí. As propagandas estão nos estádios, nos outdoors, nas camisas dos jogadores, nas redes sociais e nos perfis de influenciadores e celebridades. As apostas, pessoal, estão por toda a parte e foi assim que elas chegaram até o Lucrécio. Naquela noite no bar, o time que ele torce entraria em campo brigando pela liderança do campeonato. Ele sabe que o adversário é fraco e aí decide apostar R$10 da gorjeta na vitória do seu time do coração. Apesar da ansiedade ter tomado conta durante o jogo, seu time vence a partida e ele recebe R$15 de volta. Valeu a pena. O que ele não sabia era que esse hábito aparentemente inofensivo e excitante se tornaria uma doença reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria, o transtorno do jogo. E a história do Lucrécio vai nos mostrar de forma didática como você pode evitar que as apostas se tornem um hábito compulsivo. Depois de ganhar a primeira, Lucrécio aposta de novo na semana seguinte e, cheio de segurança, aumenta a dose, o valor da aposta para R$50. Ele acerta mais uma vez. Lucrécio vislumbra agora as apostas como a grande chance de fazer dinheiro pelo celular, em vez de ficar servindo pessoas o dia inteiro. Influenciado por suas vitórias passadas, mas receoso com a possibilidade de perder, Lucrécio se envolve cada vez mais com o jogo. Ele testa novas plataformas, segue perfis com dicas de como acertar mais com lances mais ousados e passa a virar noites acompanhando e apostando em times do Oriente Médio e do Japão. E aqui, pessoal, o comportamento do Lucrécio já dá sinais de que está saindo do controle. Ele apresenta 2 critérios usados para diagnosticar pessoas com transtorno do jogo. 1. Uma necessidade de apostar quantias cada vez maiores. E 2. Preocupação frequente com o jogo. Sua vida passa a girar em torno do jogo. Eis que, tomado de motivação, Lucrécio dá o seu maior lance, R$200. Só que dessa vez, a vitória que parecia garantida não veio. E ele perde tudo. Só que ao invés de parar, Lucrécio justifica para si mesmo que o jogo era difícil, que tá tudo bem perder e que talvez outros campeonatos sejam mais fáceis. Quantas pessoas você conhece exatamente nessa situação? Ele também aprende a apostar em rugby, basquete e até tênis de mesa. Quase tudo parece uma possibilidade nova para ganhar dinheiro. E mesmo no fim das contas, ele perdendo mais do que ganhando, ele se contenta com a esperança de multiplicar os seus investimentos. A situação se estende por meses e quando é alertado pelos pais, ele não consegue parar. Pelo contrário, Lucrécio fica com raiva e desconta o nervosismo em mais jogo no dia seguinte. Aqui, o Lucrécio cumpre mais alguns critérios do transtorno do jogo. Ele frequentemente volta ao jogo para recuperar seus prejuízos, joga para regular suas emoções, especialmente quando se sente angustiado, e apresenta irritabilidade quando tenta interromper o hábito de jogar. Durante meses, Lucrécio se esforça para parar, mas assim como um usuário frequente de drogas, não consegue se ver livre daquela compulsão. Mais um critério diagnóstico. Ao mesmo tempo que pede dinheiro para os pais para sair com os amigos, ele desmarca o rolê para ter mais dinheiro para apostar. E no trabalho ele está sempre atrasado, já que perde a hora acompanhando os aplicativos de apostas. Com isso, Lucrécio dá check em todos os 9 critérios de uma pessoa com transtorno do jogo. Ele depende de outras pessoas para conseguir dinheiro, mente para esconder o tamanho do seu envolvimento com o jogo e coloca em risco a sua vida social e profissional. Galera, esses 9 critérios que eu apresentei são a base do diagnóstico, mas é muito importante que você consulte um psicólogo ou psiquiatra para avaliar o seu caso. Afinal, existem pessoas que desenvolvem o transtorno mesmo sem cumprir os 9 critérios e também existem outras condições que podem levar a esses comportamentos compulsivos de apostar. Mas o que eu quero te mostrar com esse vídeo é que existem muitos Lucrécios pelo Brasil. Tem gente deixando de comprar itens básicos para jogar e outros pedindo adiantamento de salário porque perderam tudo no jogo. Me diz aí se alguém no seu círculo social já não está nessa situação. Mas como o hábito divertido de apostar se torna um transtorno que muitos conhecem como vício? O que acontece no cérebro de quem começa a apostar e de repente perde o controle? O
perigo das apostas está justamente no fato que elas são extremamente excitantes para o cérebro. O cérebro está em constante busca por recompensas e sabe que o ganho financeiro que uma aposta bem-sucedida proporciona pode prover mais alimento, mais conforto, mais diversão e, claro, mais jogo. Essa possibilidade de recompensa, somada à facilidade de acesso e às infinitas possibilidades de apostar, são a receita perfeita para um comportamento compulsivo começar e a dependência se estabelecer. A dependência de apostas presente no transtorno do jogo está ligada ao que nós chamamos de sistema de recompensa do cérebro. Nas pessoas que têm o transtorno, acontece um desbalanço nos principais mensageiros do sistema nervoso. De um lado, a pessoa dispara mais sinais de alerta e estresse, promovidos principalmente pelo aumento de cortisol. Por outro, seu humor pode ficar deprimido, o sono e a digestão ficam comprometidos, em parte devido à redução do neurotransmissor serotonina. Mas o que realmente explica o comportamento compulsivo é a nossa cereja do bolo do sistema da recompensa, a dopamina, que é liberada quando pensamos em fazer algo prazeroso. A dopamina serve como uma métrica para avaliar o potencial viciante de qualquer experiência. Quanto maior e mais rápida for a liberação de dopamina, mais viciante aquela experiência é para o cérebro. E olha só que interessante, quando a pessoa pensa em apostar e está na expectativa do resultado, ocorre um pico de dopamina. Essa explosão de dopamina é muito maior do que a que o cérebro está acostumado a lidar nas situações prazerosas do dia a dia, como terminar um livro ou receber o seu salário. Esse fenômeno é muito bem explicado no livro Nação Dopamina, da psiquiatra Anna Lembke. Inclusive, eu recomendo demais a leitura porque vai te mostrar a beleza de como o nosso cérebro funciona e os perigos que alguns hábitos oferecem para ele. O problema é que da mesma forma que a dopamina se eleva no cérebro rapidamente, esperando uma recompensa, ela despenca em segundos depois do resultado da aposta, disparando um comportamento de querer buscar aquela experiência de novo, e essa experiência está a um clique de distância. Ou seja, é muito fácil receber a recompensa de novo, basta apostar mais uma vez. Isso gera um ciclo de picos e quedas de dopamina no cérebro extremamente viciante, fazendo com que outras atividades não consigam gerar mais sensação de bem-estar e energia do que as apostas. E por incrível que pareça, galera, quando a situação chega nesse ponto, ela traz muitas consequências para a saúde. A preocupação constante com os resultados e o estresse crônico causado pelas apostas disparam quadros de ansiedade, depressão e insônia que quase sempre estão associados aí ao transtorno do jogo. Tudo isso aumenta o risco de problemas cardiovasculares, como hipertensão e ataques cardíacos, um comportamento irritado quando fica sem apostas, perdas econômicas que vão levar aí a pessoa a ter menos acesso à qualidade de vida, a lazer, a comida de qualidade. Então tudo isso está relacionado. A maioria das pessoas vai passar pelas apostas ilesa, como uma simples atividade prazerosa e excitante. Mas para até 6,5% delas, as apostas podem se tornar uma compulsão que coloca suas vidas em risco, igual uma doença. E considerando o quanto as apostas estão crescendo no Brasil, principalmente entre os jovens, a gente já pode dizer que em alguns anos vamos ter uma epidemia de transtorno do jogo. Ou seja, por mais que você ouça que apostar por diversão, quando se tem dinheiro no bolso, é seguro, apostar é um comportamento que pode ser nocivo para a saúde. Tudo bem que as apostas movimentam bilhões de reais no Brasil e que isso vai ser revertido em impostos, mas quanto será que vai ser a conta da saúde pública quando tivermos que tratar pessoas com transtorno que não conseguem se relacionar, viver e trabalhar tão bem quanto antes? E aqui, galera, não estamos mais falando dos tradicionais bolões em família ou aquelas apostas de colégio, tipo rifa. Estamos falando de jogos de apostas que estão sendo anunciados o tempo todo na televisão e nas redes sociais como algo normal, mas que são um problema de saúde pública. Se você está passando por algo semelhante ao Lucrécio ou convive com alguém nessa situação, procure ajuda. O SUS oferece atendimento psicológico e psiquiátrico de graça em várias unidades de saúde. E o Centro de Valorização da Vida funciona por telefone 24 horas. É só você ligar no número 188.